povo, tudo bem com vocês? Quando você recebe o seu pagamento, parece que está tudo sob controle e que vai dar para você fazer um monte de coisa. Mas antes mesmo que você perceba, a sua conta já está zerada e você não tem mais nenhum centavo. Você já passou por isso? Pois eu já, várias vezes. É por isso que neste vídeo eu quero contar para vocês algumas ações que você precisa fazer assim que receber o seu pagamento. E eu tenho certeza que assim como me ajudou a melhorar a minha vida financeira, vai ajudar você também. Passo número 1 é saber o seu ponto de referência, ou seja, qual que é a real situação financeira que você se encontra. Existe algo, eu não sei se você já ouviu falar, que é um efeito chamado efeito avestruz, que é um comportamento que faz com que as pessoas evitem qualquer tipo de informação que possa trazer algum desconforto para elas. E por isso essas pessoas preferem agir como se essa informação não existisse. E talvez seja por isso que você prefere não verificar quanto realmente você tem de dívidas, se você gasta mais do que ganha, se o seu pagamento realmente dá para você sobreviver. Ou seja, você evita saber como realmente está a sua situação financeira. Aí você acaba ficando aí no deixa a vida me levar e entra mês, sai mês, vai sempre repetindo a mesma coisa. Você recebe, paga as contas, fica sem dinheiro. E no segundo dia após receber, você precisa usar o cartão de crédito para poder passar o restante do mês. E no mês seguinte, a história se repete. Você pode até ignorar ou não enfrentar a sua situação financeira de frente, mas essa ideia de apenas enterrar a cabeça na areia quando se trata das suas finanças é uma grande parte do motivo pelo qual 60% da população brasileira vivem de salário em salário e 67% se ficar um mês sem receber o salário não conseguem se manter. E o mais doido de tudo isso, e a solução não é tão difícil quanto as pessoas fazem parecer. Responda para mim sinceramente, é difícil anotar e depois somar que você gasta com moradia, com alimentação, com transporte, com energia, com água, com internet? É difícil fazer isso? Então a primeira coisa que você precisa fazer para poder interromper esse ciclo vicioso de recebe, paga as contas e fica sem dinheiro é anote todos os seus gastos. Não fica aí pensando, eu sei tudo que eu gasto de cabeça. Não precisa anotar. Precisa sim. O primeiro passo solucionado. Você anotou todas as suas despesas, então você sabe exatamente quanto que você gasta por mês, quanto que você tem de dívidas, ou seja, você descobriu como está realmente a sua situação financeira. Eu sei que esse processo talvez seja o mais difícil, mas sem essa informação é impossível interromper esse ciclo vicioso. Por quê? Não dá para melhorar se a gente não conhece o problema. Agora é hora de você anotar a sua renda. Essa parte é a mais fácil. Você só precisa anotar todo o dinheiro que você faz. E lembrando, se você trabalha de carteira assinada, por exemplo, é interessante que você anote o valor líquido que você recebe. Hoje eu uso uma planilha bem simples. Inclusive, se você quiser usar o modelo que eu uso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Eu vou mostrar aqui rapidamente como funciona essa planilha. Não é difícil de você usar. Nessa coluna aqui, você vai simplesmente anotar a descrição da despesa. Por exemplo, energia. Você vai editar aqui a descrição da despesa. E aqui o interessante é que você pode fazer esse orçamento o ano inteiro. Então, todos os meses tem aqui. E aqui você vai listando os valores. Então, é bem simples de você usar. Aqui embaixo já soma automaticamente para você. E aqui você vai colocar, a sua renda aqui nessa
parte verde, por exemplo, a sua renda é de emprego, é de renda extra, então você vai anotando aqui. E aqui no final você vai ter, né, o valor das suas despesas somadas. Então é muito fácil de usar e vai dar aí para você fazer o seu acompanhamento tranquilamente, tá certo? Feito isso, você achou aí o seu ponto de referência, ou seja, o número que você precisa saber para entender realmente como estão as suas finanças de fato. Esse número agora se torna aí o seu ponto de partida, ou seja, o seu ponto de referência para você saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cortar gastos? Eu tenho que fazer mais dinheiro? Onde que eu tô gastando mais? O que eu preciso fazer para poder controlar isso? Agora você já sabe quanto que gasta, quanto que ganha. E baseado nessas informações, você sabe exatamente o que deve fazer, tanto para melhorar se as coisas estiverem muito ruins, quanto para poder potencializar se as coisas estiverem bacana. E é bom a gente lembrar também que a organização financeira, ela é subjetiva e ajustável. É bom você considerar isso na hora de montar ali o seu orçamento. Mas será que existe uma forma mais acertada de você organizar as despesas, por exemplo? Alguns dizem que a forma ideal de organizar o seu dinheiro é 60% do seu rendimento são para as despesas essenciais e 20% para lazer e diversão e os outros 20% para investimentos e reserva de emergência. Isso caso você não tenha dívidas. Se tiver dívidas, você divide ali esses 40% em 3 partes para cobrir aí a área de investimento, reserva de emergência e quitação de dívida. Mas há algo mais importante do que separar o seu dinheiro em blocos, que é quando você sabe em que gasta o seu dinheiro, já é meio caminho andado. Por quê? Porque aqui você vai identificar onde você pode cortar gastos, onde você pode reduzir, e quando você percebe isso, que você vai começar a pensar, poxa, eu gasto muito em tal lugar, então vou diminuir o número de vezes que eu compro tal coisa, ou então eu gasto demais em lanches, então eu vou reduzir um pouco nessa despesa. Então é a partir dessas informações que você vai conseguir tomar decisões melhores e administrar melhor o seu dinheiro. Uma coisa que devemos aprender que faz muita diferença quando o assunto é administrar o nosso dinheiro, que é ser bom com o dinheiro envolve duas coisas. Primeiro, é entender o básico, a parte ali de matemática, né? De somar e subtrair. E o segundo, que é frequentemente esquecido, é o nosso aspecto psicológico. Porque às vezes, mesmo que os números nos dizem que devemos fazer escolhas melhores, nem sempre você vai se sentir confortável em fazer. Imagine que anotando ali suas despesas, você descobriu que gasta ali R$200 por mês só com lanches. A coisa mais inteligente a se fazer é eliminar ou reduzir esse gasto para você poder começar a sua reserva de emergência, por exemplo. Mas isso vai ser confortável nos primeiros dias? Claro que não vai. E é por causa desse desconforto que mesmo a pessoa sabendo que se ela reduzir os gastos com algum tipo de supérfluo, por exemplo, a vida financeira dela melhora. Ela não quer passar pelo desconforto de abrir mão de algo que ela gosta. E por isso continua no ciclo de recebe, paga as contas, fica sem dinheiro. Usa o cartão de crédito para vencer o mês e no mês seguinte repete a mesma coisa. Então, nem sempre saber que você precisa melhorar vai fazer com que você melhore. Então, é importante que você vença esse desconforto para fazer o que é preciso para poder melhorar. Mas imagine o conforto psicológico que é saber se o seu carro quebrar, por exemplo, ou a sua geladeira estragar, você tem uma reserva de emergência para poder cobrir aqueles gastos. E você não precisa ficar preocupado, porque se o seu carro faz um barulho estranho ali, você ficar ali pedindo a Deus para ele não estragar, porque você não tem dinheiro para arcar com aquela despesa caso isso aconteça. Então, o desconforto que você vai sentir em abrir mão de algo supérfluo não chega nem perto do conforto e da paz de espírito que
é você saber que qualquer coisa que acontecer, que você precisar de dinheiro para resolver, você tem ali a sua reserva de emergência que vai arcar com aquilo. E para finalizar, é bom você saber qual é a ferramenta que você precisa para poder sair desse ciclo de recebe, paga conta e fica sem dinheiro, que é construir a sua reserva de emergência para os imprevistos. O fato de você não ter uma reserva de emergência e acaba tendo que usar cartão de crédito ou pegar dinheiro emprestado quando acontece ali algum imprevisto. Então comece aos poucos implementando essas ações que eu tenho certeza que a sua vida financeira vai estar bem melhor. E se você achou esse vídeo útil, adoraria que você se inscrevesse aqui, porque mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não se inscreveram. E isso significa muito pra mim. Muito obrigada por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!